Pessoal, boa noite. Vamos continuar esse conteúdo de tecido nervoso, de sistema nervoso. Nas aulas anteriores a gente falou sobre o sistema nervoso central. Antes disso, o funcionamento desse sistema nervoso com componentes de sensibilidade, de elaboração, de transmissão e de resposta. Com sensibilidade ao ambiente externo, a tradução dessa sensibilidade em uma resposta de forma que músculos, ossos e mesmo outros nervos e outras células nervosas ajam e elaborem uma resposta rápida, né? O que nos dá a capacidade de reagir a estímulos rapidamente do ambiente. Então, num primeiro momento, a gente falou da célula nervosa, especificamente do neurônio, essa célula muito especializada, seus componentes e sua forma de ação, daquelas outras células que estão ao redor desse neurônio para nutrir esse neurônio e fazer com que todas as suas atividades sejam bem desempenhadas. Depois a gente falou da transmissão nervosa, né? Da sinapse. Essa sinapse majoritariamente é uma sinapse puramente elétrica, em que elétrons são ativados e há uma corrente elétrica sendo transmitida de uma fenda sináptica, pré-sináptica e uma fenda pós-sináptica. Nada mais são do que duas células nervosas, dois neurônios, transmitindo essa corrente nervosa de um para o outro. Essa corrente ela passa de um neurônio para outro e pelo comprimento do neurônio sem perder a intensidade, justamente porque existe uma camada de bainha de mielina, que é uma camada de gordura que recobre o tecido nervoso, essa célula nervosa, e faz com que ele fique isolado do ambiente externo. Esse isolamento garante a transmissão e a condutibilidade desse impulso nervoso sem que se perca a intensidade. Isso é muito importante para que a mensagem chegue adequadamente ao destino final. E a gente falou dessa sinapse. Além da sinapse elétrica, a gente tinha uma sinapse química, né? Que a gente tem uma sofisticação, um refinamento nessa transmissão elétrica quando eu tenho a participação de um neurotransmissor, uma substância química na transmissão desse estímulo. A gente comentou por alto do sistema nervoso central, que seriam as estruturas, o cérebro propriamente dito, né? E realmente é o cérebro agindo como sistema nervoso central, onde se processa, elabora uma resposta, gera-se memória, não só memória de lembrança, mas memória neuromuscular, aquela memória em que é aprendizado dos neurônios e dos próprios músculos em ações que a gente desempenha rotineiramente. A gente comentou que esse sistema nervoso ele pode ser dividido em uma porção que age involuntariamente, sem que a gente pense, sem que a gente voluntariamente profira algum comando a ele, né? É o sistema nervoso involuntário, o nosso sistema nervoso autônomo. E a gente comentou de um sistema nervoso que é o somático, que a gente vai falar um pouco mais de detalhe dele, que é aquele que é o voluntário, né? Quando eu decido levantar essa mão, tem uma série de mecanismos que estão sendo desencadeados para que essa mão levante e volte, tudo voluntariamente. Algumas ações no nosso organismo, a gente não tem muito tempo para adentrar nisso, isso é uma coisa bastante interessante, mas até por isso mesmo eu vou comentar. Muitos dos mecanismos até de sobrevivência, as ações viscerais que a gente tem, né, as ações que nos mantêm vivos, elas são involuntárias, são realizadas pelo sistema nervoso autônomo. A gente, por exemplo, quando está dormindo, não fica pensando que o coração tem que bater, não fica dando um comando para respirar, inspirar, expirar, não fica lá dando um comando para a temperatura corporal se regular. Todos esses são processos realizados automaticamente. Mesmo quando a gente está acordado e consciente e dando conta do ambiente ao nosso redor, refletindo sobre ele, interpretando esse ambiente, reagindo a esse ambiente, algumas ações não são voluntariamente reguladas pela gente. Por exemplo, uma frequência respiratória, um batimento cardíaco, quanto que eu pisco. Nada disso precisa que eu execute voluntariamente um comando.
Porém, algumas dessas próprias ações, além de ter um processo automático de regulação, elas têm um componente que pode ser controlado parcialmente pelo sistema nervoso, que é voluntário. Então, por exemplo, eu estou diante de uma situação de perigo. Meu sistema nervoso autônomo, geralmente o simpático, ele ativa para me preparar para a fuga. Então eu tenho pupila dilatando, e mais uma série, batimento cardíaco se acelerando, aumento da pressão arterial, de forma que eu bombeie mais sangue do centro do corpo, né, do coração, para os órgãos na periferia, porque eu tendo mais sangue disponível ali, eu estou preparado para correr, para a minha musculatura gastar aquela glicose que chega ali rapidamente. Então eu tenho uma série de mecanismos involuntários que preparam o meu corpo para a fuga, mas em alguma medida eu também consigo controlar aquilo. Né? Eu estou correndo de um cachorro, por exemplo. Meu sistema nervoso autônomo, simpático, ele foi ativado e uma série de reações aconteceram. Eu tenho uma descarga de adrenalina no sangue que faz com que vários processos, várias reações diferentes aconteçam ao mesmo tempo e rapidamente. E, no caso, a adrenalina está agindo como um mediador químico, né? Como um neurotransmissor. Mas eu tenho várias sinapses elétricas puras que fazem com que eu esteja preparado para a fuga. Porém, eu estou observando que o cachorro está se aproximando de mim. Então, voluntariamente, eu posso intensificar o meu ritmo de caminhada, minha marcha. Então, alguns processos que são involuntários também podem ser regulados parcialmente pelo nosso sistema nervoso somático, que é o voluntário. A gente vai falar um pouco mais sobre ele. A gente comentou rapidamente, até porque não é o objetivo da disciplina, sobre os componentes centrais desse sistema nervoso nosso, né? Principalmente o cérebro, o cerebelo, o encéfalo. Rapidamente eu falei que a gente tem algumas regiões do cérebro responsáveis por interpretar tais estímulos, outras por interpretar outros estímulos. Uma região responsável por um tipo de memória, outra responsável por outro tipo de memória. Onde aquela congruência de vários e vários milhões e milhões de neurônios se faz e infinitas não, mas inúmeras possibilidades de sinapse são estabelecidas e cada caminho daquela sinapse, desse neurônio para esse, ou desse neurônio para esse, ou então de um dendrito, de um prolongamento desse neurônio para esse prolongamento, é uma memória, nesse outro cruzamento é outra, e por aí vai. Então, toda a complexidade, sofisticação e variabilidade que a gente tem em relação à memória, mecanismo de ação, entendimento, atitude, se dá por esse processo. Né? É como se a gente imaginasse um enorme processador de um computador com um HD ali para armazenar essas memórias que vão sendo adquiridas. E aí hoje a gente vai falar um pouco do sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico, ele realmente é aquele que está lá na ponta, né? É aquele que trabalha, que age. Em dois sentidos. No primeiro, em sentir, em realmente ter a sensibilidade do ambiente externo. E por outro lado, é aquele que dá a resposta também. Então ele é responsável pelos dois extremos. Por sentir o ambiente externo e por responder ao ambiente externo. Responder ao ambiente externo. O que ele não é responsável? Por processar e interpretar. Quem faz isso é o nível central, né? O sistema nervoso central. E aí eu comecei a falar dos nervos. O que são os nervos? Os nervos nada mais são do que um conjunto de vários axônios. Lembram dos axônios? O axônio sendo aquela porção alongada de cada neurônio. Né? A gente tem no neurônio corpo celular, axônio e os dendritos, que são aqueles pequenos prolongamentos, aquelas formas de conexão que a gente tem no neurônio saindo do corpo celular. Então os axônios são longos. Ao longo do axônio eu tenho a minha bainha de mielina, né? Aquela camada de gordura nutrida e produzida pelas células de Schwann, que promovem esse isolamento do neurônio, de forma que esse neurônio mantenha a sua corrente elétrica. E aí o que acontece? Eu dei até o exemplo de um fio
né, de um fio de cobre que a gente tem de qualquer dispositivo elétrico, se a gente abrir ele, a gente vai ver vários fiozinhos lá de cobre, né? Imagina que cada um daqueles lá é um neurônio, na verdade a parte do axônio, né, a parte alongada daquele neurônio. E que para transmitir corrente elétrica, quanto mais grosso é aquele fio de cobre, quanto maior o número daquelas fibras eu tiver dentro daquele fio, maior é a intensidade da transmissão daquela corrente elétrica. Mesma lógica da eletricidade, mesma lógica para a nossa transmissão elétrica. E, inclusive, a nossa corrente elétrica, a forma que a nossa energia elétrica ela é distribuída e produzida não, mas distribuída, é muito semelhante ao nosso sistema nervoso, no sistema de transmissão do nosso tecido nervoso, no que se refere ao sentido dessa transmissão. Da mesma forma que a nossa corrente elétrica ela transmite a eletricidade num sentido único, não é possível, por exemplo, o contrário, né? Não é possível eu ligar a tomada de um rádio na parede e do rádio eu mandar a corrente elétrica para a tomada, para a rede elétrica, não é possível. Esse sentido contrário, ele não é possível. O nosso sistema nervoso também, ele acontece dessa forma. Eu tenho um fluxo de corrente elétrica acontecendo unidirecionalmente, numa só direção. Aí vocês podem ficar um pouco confusos porque vocês pensam o seguinte: tá, tudo bem, mas essa própria ilustração que você tem aí, você está ilustrando um isqueiro, uma vela, algo com fogo, de forma que quando eu aproximo a minha mão dessa fonte de calor exacerbada, eu tiro a minha mão. O que está acontecendo ali? Bom, o fogo está sensibilizando as minhas terminações nervosas aqui. Essa corrente elétrica ela é transmitida, no caso específico, até a medula espinhal, e rapidamente eu tenho uma resposta que volta. O que é o X da questão aqui? Os neurônios, né, os nervos que estão transmitindo, que estão sentindo aquele calor e levando para um nível central, que a gente vai falar dele, são uns. São os meus nervos aferentes ou sensitivos. Eles estão aqui ilustrados de verde. A resposta que vem do meu nível central para a periferia, né, do meu corpo, então, da minha medula espinhal para o meu dedo, para a minha mão, mandando a seguinte mensagem: tire essa mão daí, faça a contração muscular, afaste essa mão daí imediatamente. São outros. Então eu tenho em verde neurônios, na verdade nervos, entendidos aqui nervos como um conjunto de vários axônios de neurônios, transmitindo um impulso, na verdade sensibilizando, sentindo o ambiente externo e transmitindo essa mensagem que vem do ambiente externo para o nível central do meu sistema nervoso. Lá ele é processado e uma mensagem será enviada para aqueles nervos que estão em azul, que são, por sua vez, os meus nervos eferentes ou motores. Saem do meu sistema nervoso central para a periferia. E aí onde que essa resposta vai ser executada? Nesse caso específico, no músculo. Né? Porque o músculo que vai ser responsável, a partir da sua contração, por promover o afastamento da minha mão, do meu braço, daquela fonte de calor exacerbada que oferece perigo. Então, gente, o que acontece? Vocês viram que a corrente elétrica ela seguiu um fluxo só. Ela não voltou, por exemplo, por um neurônio aferente do sistema nervoso central para minha mão, para meu dedo. Ela não voltou pelo neurônio aferente. Então, o neurônio aferente ou sensitivo, ele transmite a corrente elétrica da periferia do meu corpo, do extremo do meu corpo, para o nível central. Já o neurônio eferente ou motor vai transmitir aquela corrente elétrica que foi ali traduzida e processada na forma de uma resposta a ser enviada à periferia do meu corpo novamente por um neurônio eferente ou motor, certo? Então, eu não tenho um sentido duplo. Eu tenho um neurônio que é responsável por trazer da periferia para o meu nível central, neurônio eferente ou sensitivo. E um outro diferente que leva do meu nível central para a periferia do meu corpo. Ele só carrega naquele sentido. O motor só carrega naquele sentido. O eferente só carrega naquele sentido.
e o aferente só carrega no sentido contrário. Um deles, o aferente ou sensitivo, é responsável por sentir, né? O próprio nome ajuda nessa identificação, o neurônio sensitivo. E o neurônio eferente, o nervo eferente ou nervo motor, é responsável pela motricidade. Ele é motor, é responsável pela resposta que esse sistema nervoso central está elaborando e enviando para a periferia, certo? E essa resposta, muitas das vezes, ela não vai desencadear sobre um outro neurônio. Na maioria das vezes até, ela vai desencadear sobre um músculo. Porque o músculo, ao fazer a contração, gera um movimento. Gera aquela resposta. Então, de novo, esse processo aqui, a gente chama ele de arco reflexo. Eu vou explicar o porquê que ele se chama arco reflexo. O que acontece? Eu estou diante, não precisa ser só uma situação de perigo, não. Mas aqui é fácil a gente perceber nessa situação de perigo, porque aqui é um processo involuntário, um processo cujo controle a gente não tem. Ele acontece naturalmente. Exposto a uma fonte de calor exacerbada, um nervo, eu estou falando neurônio, é nervo. Nervo entendido como conjunto de neurônios, né? Mais especificamente conjunto de axônios, como a gente está vendo aqui. Exposto a uma fonte de calor exacerbada, os meus receptores neuronais aqui, meus receptores nervosos que a gente tem lá no tecido conjuntivo, eles vão ser sensibilizados. Aquele calor sensibiliza aquelas terminações nervosas. Essa sensibilização gera o quê? Corrente elétrica, gera transmissão de corrente elétrica. Então, rapidamente, uma corrente elétrica sai, né? Vamos pegar esse aqui, sai dali, foi sensibilizado pelo calor, em verde, chega na minha medula espinhal. Por que não vai para o cérebro, nesse caso, e ser processado lá no cérebro? Justamente por um mecanismo adaptativo evolutivo, a gente desenvolveu isso, para ter uma resposta mais rápida. Você imagina, por exemplo, se aqui não fosse a mão, e sim o pé. Você está com o pé próximo ao fogo. Vamos pensar anatomicamente, geograficamente, a geografia do corpo. O dedão do meu pé, a extremidade do meu pé, o quão distante ela está do meu cérebro, que é o nível central e o grande processador do nosso sistema nervoso. Demoraria mais, por mais rápido que a transmissão elétrica seja, demoraria mais eu transmitir esse impulso nervoso do dedão do meu pé até o meu cérebro processar, elaborar a resposta e enviar essa resposta para o dedão do meu pé, né? Lá para o músculo que tivesse no meu pé para que eu efetuasse a contração e afastasse o meu pé daquela fonte de calor exacerbada daquele perigo. Demoraria muito, né? Então o que a gente tem? Como mecanismo adaptativo de evolução, o ser humano, não só o ser humano, na verdade, todos os vertebrados, né, todos os animais vertebrados, eles desenvolveram o chamado arco reflexo. O que é isso? O arco reflexo ele me diz o seguinte: para ter uma resposta mais rápida ao ambiente externo, eu tenho como se fossem descentralizadores do meu sistema nervoso central em alguns lugares do corpo, de forma a diminuir a distância, periferia, centro, né? De forma a eu diminuir a distância do meu dedão do pé ao ponto de processamento do meu sistema nervoso central. Para eu não precisar levar aquele estímulo, aquela mensagem lá do dedão do pé ao meu cérebro. Então, se eu chego o meu pé próximo ao fogo, o arco reflexo ele me garante que esse impulso nervoso que foi gerado, essa sensibilização que foi gerada ao aproximar do fogo, não precisa ir ao cérebro. Na verdade, ele vai parar em algum dos pares dos nossos nervos espinhais. Que a gente vai ver isso daqui a pouco, nas nossas vértebras ali. Como é no pé, um exemplo do pé, isso é processado bem próximo ao nosso cóccix, na nossa medula espinhal. É ali que acontece um arco reflexo. No caso dos braços, isso é processado um pouco mais em cima, numa vértebra, num par de nervo espinhal, numa região um pouco mais em cima. Mas, de qualquer forma, isso me garante o quê? Rapidez. Não precisa ir lá no cérebro e voltar a resposta. Na verdade, eu processo isso ao longo da minha medula espinhal. E aí a gente vai ver que existe um mapinha que cada região do corpo
tem um correspondente de pares de nervos espinhais para fazer esse atalho, né? Não precisar a mensagem ser processada lá no sistema nervoso central, lá no cérebro. Ela pode ser processada num descentralizador, que seria um par de nervo espinhal, ou então um par de nervo craniano, que é mais de interesse nosso ainda. Então, a gente tem descentralizadores do nosso sistema nervoso. Para não ficar muito abstrato, gente, é o seguinte. Vamos resgatar toda a lógica do que a gente está estudando, né? Da transmissão de impulso nervoso. Eu tenho um estímulo externo. Eu sensibilizo um neurônio ou uma terminação sensitiva, aferente. Neurônio aferente, nervo aferente é responsável por quê? Por sentir o ambiente externo. Vamos deixar assim por enquanto, depois a gente vai ver que tem uma variação. Sentindo o ambiente externo, o que ele faz? Ele sente e leva para o nível central, para ser processado. O sistema nervoso central, qual que é a função dele? Processar, interpretar e elaborar uma resposta. E aí um nervo eferente motor, ou neurônio motor, vai levar essa resposta e executar aquela resposta. Então, muitas vezes, aquele impulso nervoso vai desencadear no músculo e mandar contrai o músculo para gerar movimento. A gente tem essa lógica. Em alguns casos específicos, principalmente o movimento dos braços, das pernas, todos não, mas vários músculos que a gente tem na nossa caixa torácica, né, no tórax, no abdômen, no pescoço, eles têm um atalho. Quando se diz respeito à transmissão nervosa que gera movimentação, que gera locomoção. O que é esse atalho? É não precisar ser elaborado, interpretado, ser, na verdade, interpretado e elaborado uma resposta no nosso cérebro, e sim num atalho. Esse atalho é o arco reflexo que o gera. Esse atalho é nos pares de nervos, ou cranianos, ou espinhais. Onde que eles estão? Aqui, ó. Esse é o nosso cérebro, as respostas mais elaboradas, a memória muscular, a memória como lembrança mesmo, ela é toda feita aqui, o controle de tudo é aqui, no nosso cérebro. Porém, alguns movimentos, para serem mais rápidos, eles podem ser processados de acordo com a região do corpo por pares de nervos espinhais e alguns cranianos, que a gente vai ver. Então, o arco reflexo, ele se processa aqui, ó, nos pares de nervos espinhais, certo? Esse é o arco reflexo. Isso aí eu queria que vocês guardassem bem. Que é o arco reflexo, ele se compõe por quê? Por uma terminação aferente, né, um nervo aferente, sensitivo. Um nervo, na verdade, um corpo celular intermediário, que vai fazer a conexão entre o aferente e o eferente, sendo o eferente o motor, aquele que vai executar a resposta, e serve para isso, serve para ter um atalho de resposta, para que demore menos ainda a transmissão nervosa, o tempo entre a sensibilização e a resposta nessa transmissão nervosa, certo? Então aqui tem essa explicação, que nada mais é do que tudo que eu estou falando. Eu vou passar esses slides para vocês, logo eu já posto lá no link do Google Drive, que é tudo isso que a gente está falando. É bastante a gente entender esse termo aqui também, que além dos nervos, que são estruturas localizadas no nosso sistema nervoso periférico, né, a gente está falando de estruturas na periferia, a gente vê muito esse termo aqui, gânglios. O que seriam gânglios? Gânglios são acúmulos de vários corpos celulares de neurônios que estão fora do sistema nervoso central, ou seja, que estão fora do cérebro. Então, se eu estou dizendo que um nervo é um agrupamento de vários axônios, né, de vários axônios de neurônios, eu estou dizendo o seguinte agora, que gânglios é o agrupamento dos corpos celulares desses neurônios. Então, o nervo, ele é aquele agrupamento de milhares de axônios de vários neurônios. E o gânglio é o agrupamento dos corpos celulares desses mesmos neurônios que estão agrupados em axônios, lá no nervo. O que caracteriza tanto o nervo quanto o gânglio é que eles estão localizados fora do sistema nervoso central. Eles são agrupamentos de neurônios fora do sistema nervoso central. O agrupamento dos corpos celulares
gânglios, o agrupamento dos axônios, os nervos. Aí, gente, é o seguinte, isso forma o nosso sistema nervoso periférico, né? Eu já tinha até mostrado aqui. Aí eu quero fazer uma reflexão rápida, e a gente não vai aprofundar muito nisso não, mas para a gente entender por cima, pelo menos a distância um pouco, o que acontece. A gente não vai entrar em cada detalhe de pares de nervos espinhais, não, mas para a gente entender o que acontece aqui. E a gente separar, né, o joio do trigo e entender o que é cada parte aqui. Sistema nervoso central, né, a gente está muito bem compreendido que é essa porção aqui. Sistema nervoso periférico, tudo que está na periferia, né, tudo que saiu daqui ou que vem para cá e é responsável por sentir o ambiente externo ou por executar a resposta a esse ambiente externo. E sistema nervoso autônomo. Bom, sistema nervoso autônomo, eu já comentei no início da aula, que é aquele sistema nervoso, que é aquela parte do nosso sistema nervoso responsável por uma ação involuntária, uma ação pela qual a gente não tem controle e que nem necessita do nosso controle. São as ações chamadas vegetativas. São elas: batimento cardíaco, frequência respiratória, que mais? Regulação de temperatura corporal e mais uma série de situações. E algumas atividades auxiliares. Por exemplo, contração e dilatação da pupila. Não é a gente que controla. Não é a gente que controla. É o nosso sistema nervoso autônomo que controla. Contração e dilatação dos vasos sanguíneos. Aí é um ponto dúbio, né? Pelo seguinte, o mecanismo básico é do sistema nervoso autônomo. Porém, artificialmente a gente consegue controlar também. Por exemplo, a pessoa é hipertensa. O que acontece quando a pessoa é hipertensa? Todos os mecanismos ali não é só uma resposta neuronal, isso. É uma resposta neuroendócrina. É uma resposta que depende do sistema nervoso, mas depende de hormônio também. E depende de outros fatores que interferem indiretamente, né? Como alimentação, peso corporal, né? Massa corporal, situação de estresse, né? Saúde mental de uma maneira geral, saúde psicossocial e por aí vai. Mas diretamente, quem faz esse controle é o sistema nervoso e uma regulação hormonal. Vamos ater só a porção controlada pelo sistema nervoso. É autônomo. Não é uma resposta que a gente controla. Porém, a gente consegue artificialmente ter alguns outros controles quando a gente toma um medicamento. Aí já não é um controle neuronal, e sim um controle a nível de substâncias químicas nos receptores, certo? Então a gente tem nesse sistema nervoso autônomo, a gente tem dois grandes componentes, o simpático e o parasimpático. O simpático, de uma maneira geral, ele é responsável por aquelas ações que estimulam o nosso corpo, preparam o corpo para a fuga. E o parasimpático é o conjunto de ações desse sistema nervoso autônomo e involuntário que se responsabiliza pelas ações de deixar nosso corpo num estado letárgico, preparar para o sono. Então, de uma maneira geral, quando a gente pensa em sistema nervoso autônomo, a gente tem a gente tem a sua ação regulada nos pares de nervos. Eu estou com o nervo craniano na cabeça, mas não é nervo craniano. Nossos pares de nervos espinhais aqui, eu sempre tenho um simpático e um parasimpático. Um vai inibir, outro vai excitar. Eu não posso generalizar e dizer que o simpático excita e o parasimpático inibe, porque a gente vai ver que tem algumas variações em alguns dos pares. Mas de uma maneira geral, o simpático ele te prepara para a fuga, te prepara para o ataque. E o parasimpático te prepara para dormir. É como se fosse assim. Isso no sistema nervoso autônomo, né? Se a gente pensar então em termos de localização das estruturas do nosso sistema nervoso, a gente tem central e periférico, né? No periférico a gente tem os gânglios e os nervos, né? Gânglios como sendo agrupamento
de corpos celulares dos neurônios fora do sistema nervoso central e os nervos como o agrupamento dos axônios desses mesmos neurônios que estão fora do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é formado pelo nosso encéfalo, né? Cerebelo, o cérebro, o bulbo e todas as regiões do nosso cérebro de uma maneira geral. Então, em termos de localização, central e periférico. Em termos de ação, a gente tem o sistema nervoso autônomo, que são formados por pares de nervos espinhais complementares, com ação complementar. A gente não controla ele, né, o sistema nervoso autônomo. Mas eles têm uma autorregulação entre si. Um simpático e um parasimpático para cada par de nervo. Eu vou mostrar uma ilustração que isso fica mais claro. Então, em termos de localização, a gente tem, né, o periférico central. Em termos de ação, de mecanismo de ação, o autônomo e o somático. O somático é aquele que a gente controla totalmente. A gente tem nervos para cada um disso, certo? Localização, tem o central e o periférico. Comentamos bastante quais são os componentes deles. Em termos de mecanismo de ação, a gente tem autônomo e somático. Somático como aquele que a gente controla, ou involuntário. E o autônomo, de uma maneira mais simples, vamos entender como o sistema nervoso autônomo como aquela porção do sistema nervoso responsável por, na verdade, não sendo controlada, involuntário. Esse involuntário, ele se regula, por que ele é autônomo? Por que ele é involuntário? Porque ele se regula, ele próprio se regula automaticamente. Então, como que é essa regulação dele? Ele tem para cada ação, para cada estrutura, ele tem um simpático e um parasimpático. Um dos dois vai ser responsável por excitar aquela estrutura, o outro por inibir, automaticamente. Vamos para os exemplos. Falando de sistema nervoso autônomo, então, que é essa porção do sistema nervoso responsável por controlar funções, na verdade, vegetativas, né, que são essas aí que a gente conversou, que são aquelas que a gente não tem como controlar e que a gente não precisa ficar parando e pensando e mandando um comando para que o organismo faça e a gente sobrevive. Eu não fico pensando, tenho que respirar agora, tenho que inspirar. Agora eu tenho que expirar. Não fico pensando nisso. Meu coração agora tem que bater mais rápido, mais devagar. Isso é automático. E é automático e é autocontrolado. E o controle ele se dá justamente pelo equilíbrio. Um que excita, outro que inibe. Então é sempre uma tentativa constante de um excitar e o outro inibir. Eu tenho preponderância mais de um ou mais de outro de acordo com uma série de situações que ocorrem e que geram momentaneamente a preponderância ou predomínio de uma das duas vertentes. Então, num determinado momento eu tenho predomínio da excitação. Mas isso é temporário. Logo, a inibição vai ser preponderante, vai ser predominante. E eu vou ter um estado que o saldo é a inibição. Vamos para a prática, né? Isso está muito teórico. Quando a gente pensa na nossa pupila, nos nossos olhos, lembrando que o nosso sistema nervoso autônomo ele é todo dividido em parasimpático e simpático. Um dos dois vai inibir, um dos dois vai excitar. Não necessariamente só o simpático vai excitar, que a gente tem algumas inversões e não necessariamente o contrário também acontece. Pegando o exemplo dos olhos, da pupila. O parasimpático ele é responsável por contrair a pupila. O simpático é responsável por dilatá-la. E aí que eu falei que isso é automático, mas sempre tem um papel do ambiente externo. Nesse caso, a gente não controla. Né? Eu não tenho nenhuma porção do meu sistema nervoso somático, que é aquele involuntário que a gente controla, agindo aqui. Na verdade, é o ambiente externo que gera essa resposta no meu sistema nervoso autônomo. Então é o seguinte, vamos pensar que a gente está num quarto escuro e que de repente eu vou para um ambiente de grande claridade. No quarto escuro, eu estava com a pupila totalmente dilatada. Quando eu vou para esse ambiente mais claro, meu pupilo se contrai. Né? E aí dá para perceber pelo seguinte, porque o processo é rápido, mas não é tão rápido. Até que a pupila volte àquele tamanho mais contraído, demora. E aí a gente tem aquela dificuldade, né, de olhar a luz.
mas ela está lá diminuindo aos poucos. Isso acontece pelo equilíbrio que o sistema nervoso simpático e parasimpático tem, né? O autônomo faz. Então, eu estou no ambiente mais escuro, é um que vai predominar. Eu estou no ambiente mais claro, é o outro que vai predominar. Então, é esse equilíbrio de ação e inibição. Então, por que a gente fala ação e inibição, né? O parasimpático aqui, ele faz a contração. Então, essa é a ação. E o simpático, ele fez aqui nesse caso da pupila, é responsável no caso da pupila, por fazer a inibição. Mas vocês querem ver como que aqui no caso do coração é o contrário? O simpático, ele acelera o batimento cardíaco, então ele gera ação. O parasimpático é responsável por diminuir a frequência cardíaca, certo? Então, vamos lá, vamos pensar aquela situação. Me deparo com um pitbull enorme vindo na minha direção. O que acontece? Eu vou ter um predomínio de ações desse sistema nervoso simpático, sistema nervoso autônomo simpático, que vai me preparar para quê? Para a fuga. Imediatamente, minha pupila começa a dilatar, eu relaxo os brônquios. Por quê? Porque aumenta a capacidade pulmonar. Eu já fico preparado para poder fazer uma inspiração mais profunda e fazer um grande aporte de oxigênio a nível dos meus alvéolos pulmonares. Por quê? Porque eu quero jogar oxigênio no meu sangue, para esse oxigênio estar prontamente disponível para minha respiração celular, né? Para eu ter contração muscular e conseguir correr. O coração acelera, fazendo com que esse sangue bombeie mais rápido, mandando glicose e oxigênio para as células, né, para o nível dos meus músculos, para me preparar para essa fuga. Inibe ações desse meu sistema nervoso simpático, inibe ações do meu sistema gastrointestinal. Por que isso? Na verdade, quando eu estou dando menos atenção a uma região do meu corpo, eu posso dar para as outras. Então, eu estou dando menos atenção para alguns órgãos, um deles parte do meu sistema gastrointestinal, para dar mais atenção para os músculos. Estou me preparando para a movimentação, para a fuga. E eu contraio os vasos sanguíneos, eu aumento temporariamente a pressão, principalmente a pressão arterial desses vasos sanguíneos. Vocês estão vendo que é uma ação toda amarrada? Então eu estou lá diante de um perigo, diante de um cachorro grande que eu preciso correr dele. Pupila dilatou, brônquios relaxaram para eu conseguir aumentar a minha capacidade pulmonar, batimento cardíaco acelerado, vasos sanguíneos contraídos, de forma que o sangue, né, seja bombeado rapidamente, trazendo mais oxigênio provavelmente. Essa é a ação do sistema nervoso simpático. Não necessariamente elas acontecem coordenadamente ao mesmo tempo, como esse exemplo que eu estou citando. Esse é o exemplo de um estímulo externo extremo ativando esse meu componente do sistema nervoso autônomo, que é o simpático. Porém, muitas das vezes eu tenho, na verdade, frações de ação ou de inibição deles, como o exemplo que eu dei para vocês da ação e inibição em relação à pupila, né? Eu estou num ambiente mais claro ou num ambiente mais escuro e eu tenho o desencadeamento. Mas para a gente entender o sistema nervoso simpático e como que ele age, eu dei esse exemplo, né? O momento de uma fuga. Pelo contrário, quando a gente está muito cansado, já é noite, a luminosidade está baixa, eu preciso descansar, estou com sono. O que acontece? A pupila começa a se contrair, até porque está no ambiente de menos luminosidade, os pulmões começam a comprimir, ou seja, minha frequência respiratória começa a diminuir. A implicação disso é essa. A minha frequência respiratória ela começa a diminuir. Eu não tenho mais aquelas respirações ofegantes, eu não tenho mais aquela hiperventilação, aquela grande quantidade de oxigênio sendo jogada para dentro dos pulmões, lá para os alvéolos pulmonares, para ser lançada no sangue. Então eu tenho uma frequência respiratória mais amena, mais calma. Consequentemente, eu tenho uma diminuição da frequência cardíaca e eu não preciso dar tanta atenção para os músculos. Então, o sangue é bombeado para outros órgãos. E a tendência, como o corpo está todo relaxado, eu não preciso ter grande pressão sanguínea para chegar na periferia do meu corpo, nos músculos,
especificamente, a tendência é da pressão sanguínea ser um pouquinho menor. Então eu tenho uma dilatação dos vasos sanguíneos. É uma ação toda coordenada me preparando para o repouso, me preparando para o descanso. Não é que uma leva a outra, elas acontecem concomitantemente diante dessa situação. Qual é o estímulo? Cansaço, sono, gera tudo isso junto. Isso é autônomo, isso é involuntário, a gente não controla. É um estímulo externo que gera tudo isso. E vocês estão vendo que essas ações, elas acontecem por intermédio de pares de nervos espinhais, né, que estão aqui, ó, saindo da medula espinhal, e são responsáveis por funções que a gente chama de funções vegetativas. São aquelas funções que garantem que a gente permaneça vivo e que não precise de a gente tentar regular isso. Certo? Vou só comentar isso para a gente encerrar. Até fugindo um pouquinho do assunto isso aqui. Esse slide não era para estar aqui não, era para estar numa outra localização. Mas vocês lembram que eu tenho falado, e eu gosto de frisar bastante isso, porque eu acho que isso é bastante importante. A célula nervosa, né, o tecido nervoso, assim como o tecido muscular, ele é muito, muito específico, muito especializado. De forma que, quando eu tenho a sua ruptura, ele não se regenera totalmente. Porém, se eu tiver uma ruptura aqui, ó, no corpo celular, né, que é a porção nobre de um neurônio, tchau, esse neurônio acabou, não tem como ele se regenerar. Porém, se eu tenho ruptura de o axônio é longo. O axônio ele é envolvido por bainha de mielina, ele é envolvido por outras células, como as células de Schall, os astrócitos, que estão ali responsáveis por nutrir esse neurônio. Existe a possibilidade de que isso se regenere, essa porção do axônio. Porém, aí vocês podem depois ler isso aqui nos slides, eu vou deixar nos slides. Porém, dificilmente a regeneração ela acontece como na forma original. Sempre eu tenho alguma consequência. Pode ser que a regeneração ela me impossibilite de ter uma recuperação total, como um caso desse. Às vezes eu tenho uma recuperação parcial, às vezes eu tenho uma recuperação que mudou um pouco a característica inicial, mas ainda se mantém alguma funcionalidade, né? Talvez a capacidade, a intensidade da transmissão elétrica que não seja mais como aqui, mas eu ainda tenho alguma capacidade e às vezes, como aqui, essa capacidade se perdeu, como aqui e como aqui, no caso de uma ruptura de um nervo. Então, quando a gente pensa que uma pessoa sofreu um acidente automobilístico, ou sofreu uma queda e ficou tetraplégico ou paraplégico, na verdade, o que aconteceu é algo assim ou assim, em que houve uma ruptura de células neuronais e essa ruptura ela foi tão grande que não se possibilitou uma regeneração adequada. E aí o que acontece? Não tem mais transmissão elétrica naquelas regiões. E tudo que depende daquelas regiões não também terão mais essa transmissão elétrica e, por consequência, não haverá movimento nem sensibilidade naqueles órgãos. Mas, em alguns casos, eu posso ter uma sequela sim, eu posso ter alguma perda de sensibilidade em alguma estrutura diante de uma lesão, eu posso ter uma perda de motricidade, mas ela pode não ser tão extrema, porque houve uma regeneração parcial. Então eu posso ter uma mudança, como essa ou como essa, pensando que o original seria esse. Então eu tenho alguma perda sim, né, nessa transmissão, mas ainda consigo fazer alguma coisa. Eu ainda consigo transmitir algum impulso elétrico. Vamos pensar num exemplo aplicado na boca, na odontologia, na prótese. Muitas das vezes algumas cirurgias de terceiro molar elas podem gerar a chamada parestesia, que acontece uma ruptura, pode acontecer uma ruptura de um nervo que passa aqui, às vezes o nervo mandibular, o nervo mental, e essa ruptura, ela muitas das vezes é recuperável, o nervo se regenera, mas algumas vezes não. Enquanto ele não regenera, a pessoa não tem sensibilidade em tudo que é inervado por aquele nervo, por aquela porção daquele nervo. Tudo que está à frente e deveria ser responsável pela aferição, né, pela sensibilidade daquela região,
Não vai ser. Eu recuperando isso, recuperando a parestesia, a sensibilidade volta, mas pode ser que essa sensibilidade não volte. Quando não voltou, a regeneração provavelmente aconteceu assim ou assim, do que era inicialmente assim. Quando voltou, mas deixou alguma sequela, deixou uma perda, um pouquinho de diminuição da sensibilidade naquela região, provavelmente se recuperou assim ou assim. Certo? Gente, é isso. Até a semana que vem.